Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Seguinte, voltamos com mais um PR5, hoje um tema um tanto quanto diferente. Paraná Clube Flamengo, Flamengo e Paraná Clube sempre fizeram grandes jogos de muitos gols, muitas goleadas. Hashtag saudades disso. E hoje nossa produção correu atrás dos top 5 jogadores que participaram das equipes de Paraná Clube e Flamengo. Então o programa tá muito legal. Se eu sou você, eu não perdia. Pega uma pipoca, um refrigerante e se prepara que tá muito legal. Não adianta você ficar xingando nos comentários, nós também temos puto e temos que ficar bravo também. Infelizmente nós temos que continuar fazendo nosso trabalho e nós vamos continuar fazendo com graça ou sem graça, temos que fazer. PRB, PMT, PFNB, Rodrigo Sérgio, Guilherme Augusto, PRCTV, PRC Design, TV, PRC, Carlos Eduardo, TV, PRC. Então é isso, vamos com tudo. Antes de começar o programa, eu quero agradecer meus dois amigos historiadores, o James Scrock, nosso historiador paranista, que você já conhece, e meu querido amigo flamenguista, Bruno Lucena. Uma salva de palmas para esses dois historiadores, dois monstros no que se refere em questão de história do futebol. Não é mesmo? Então, antes de começar com os top 5 jogadores que jogaram aqui e lá na Gávea, o meu amigo James me passou duas curiosidades muito legais de jogadores que fizeram história no Flamengo e também em Pinheiros e Colorado. No Pinheiros, o Sérgio Ramírez, que também treinou o Paraná Clube aqui no ano de 1990, jogou lá no Flamengo no ano de 1970 alguma coisa, que eu não me lembro agora, foi na década de 70. E aqui no Pinheiros ele encerrou a sua carreira no ano de 1984. Já no Colorado, o ponta-direita Buião, olha que belo nome, cara, Buião, jogou lá no Flamengo e aqui no Colorado. Seguinte, no final desse vídeo vai ter uma seleção de jogadores que jogaram no Paraná e Flamengo, que a nossa produção montou, então fique esperto, quero ver se você concorda ou não concorda com essa seleção. Paraná e Flamengo tiveram muitos jogadores em comum, fica difícil eu selecionar só 5, porque foram grandes caras, outros nem tão assim, mas vários jogadores que passaram aqui, passaram lá, desde Pingo, de Nelson, nosso de Nelson Show, Ari Nelson, Vinícius Pacheco, o Everton também não tá nessa lista, porque a nossa produção não quis colocar. O próprio Carlos Eduardo, que jogou esse ano aqui também. A lista é infinita. Então, os top 5 jogadores são os seguintes. Na quinta colocação, Ailton, também conhecido como Ailton Ferraz. Jogou aqui no Paraná Clube no ano de 2001. Mas seu ponto alto foi entre os anos de 85 a 1991 na equipe do Flamengo, onde ele fez parte de um meio-campo meio fraco, com Zico, Andrade, Zinho. E hoje em dia, Ailton é treinador da equipe do Brasiliense do Distrito Federal. Na quarta colocação, atacante, raiz, fazedor de gol mesmo, rabiscador, Reinaldo. Reinaldo jogou aqui no ano de 2013, apesar da grande idade, já da idade avançada, ele foi um dos grandes atacantes que passaram aqui pelo Paraná Clube e no ano de 2013 fez vários gols para a equipe do Paraná Clube, inclusive alguns golaços. Olha só o que ele fez aqui. E o Reinaldo ele surgiu na equipe do Flamengo em 1999 com uma missão um tanto quanto ousada: substituir nada mais, nada menos do que o Baixinho Romário. O Reinaldo foi tricampeão carioca e foi campeão da Copa Mercosul no ano de 1999. Na terceira posição, mais um meio-campista, Paulo Miranda. Esse sim fez história aqui no Paraná Clube. Paulo Miranda jogou aqui na década de 90, foi campeão paranaense por vários anos, fazia aquela meiuca ousadíssima, jogou também no Flamengo nos anos de 2002 e 2003 e hoje em dia ele integra a comissão técnica do time lá do final da rua. Na segunda colocação temos Fernando Diniz. O grande Fernando Diniz, além de já ter sido treinador da equipe do Paraná Clube, jogou aqui no ano de 1999 e fez parte daquela equipe que foi até a final da Copa Sul contra o Grêmio. Já no Flamengo, ele jogou no ano de 2003, após rescindir o seu contrato com o Fluminense. Hoje em dia, Fernando Diniz está sem clube, mas sua última passagem foi lá pelo time do final da rua também. E na primeira colocação, eu não sei se vocês sabem quem é o primeiro colocado. Me ajudem. Sai do celular aí, ó, arrombado.
Não é o Borges. Só o teu Borges jogou no Flamengo. Ele jogou no Flamengo? Mas me pegou. Não jogou no Flamengo, trouxa? Você aí na sua casa, quem que você acha? Os caras falam Saulo aqui, pra você ver como uma equipe é bem preparada. Okay. Não é o Josigol. Thiago Neves, senhoras e senhores. Na primeira colocação, um meio-campista, um dos grandes destaques que surgiram aqui na nossa base tricolor. Jogou aqui no Paraná Clube de 2004 a 2007. Em 2004 ele foi promovido ao time A, ao time profissional, porém sua primeira partida só veio em 2005. Aí ele passou por alguns times e em 2011 ele chegou ao Flamengo e foi campeão brasileiro, sendo um dos destaques, do Campeonato Brasileiro daquele ano, sendo que ele tinha algumas pessoas bem mais ou menos ao lado dele, como R10, o falso R10, o bruxo, esse é o falso, vocês sabem quem é o verdadeiro. R10, Thiago Neves, que meiuca pesadíssima. Thiago, baita prazer ter tido você na nossa base e fazer parte da nossa história. Volte pra cá um dia. Então é isso, esses foram os jogadores que passaram aqui pelo Paraná Clube. Ô, irmão, olha o forno que você tacou. Mas precisava tacar. Olha o combinado, qual é o combinado? Ô, mano, na moral, velho. Vocês viram como eu sou muito bom ator? Já tinha sido combinado isso. Desgraçado! Tem o bônus, todo jogo tem o bônus. Eu sou muito bom ator. Acharam que eu tinha ficado puto mesmo, né, cara? E ele também achou ele gelou. Agora chega de jogar. Agora de jogar eu vou ficar puto de verdade. E tem o bônus, cara. Lógico que eu não podia deixar de colocar no nosso momento bônus um cara queridíssimo pela torcida tricolor. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro aqui em 2007. Foi pro Flamengo, fez alguns gols lá na equipe do Flamengo. De quem eu tô falando? Fácil. Josimito, grande Josimonstro, Josiel. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2007, apesar dos pesares, com 20 gols em 38 jogos. E aí você fica pensando, o Josiel nem era tão mito assim. Irmão, se liga os gols que o Josiel fez aqui no Paraná Clube. Na primeira partida pela pré-Libertadores contra o Cobreloa, quem fez o segundo gol? Josiel. Na primeira partida da fase de grupos contra o União Maracaibo, quem fez o primeiro gol? Josiel. Na primeira partida da fase de mata-mata contra o Libertad, que nós perdemos aqui por 2-1, quem fez o nosso gol? Josiel. Exatamente. E na partida de volta, 1-1, lá no Paraguai contra o Libertad, quem fez o nosso gol? Josiel.
foi o Joelson, viu como vocês são trouxa? Mas grande Josiel, grande prazer ter tido você na nossa equipe. Josiel agora tá no interior do Rio Grande do Sul, tomando chimarrão, curtindo, sabia? Vida boa, né, cara? Então é isso, eu prometi pra você que ia ter uma seleção de jogadores que passaram pelo Paraná Flamengo, então segue a seleção. Então vamos para a escalação da equipe do Paraná Clube Flamengo, jogadores que passaram por aqui. No gol, Muralha. Agora você fica rindo aí, pessoal, o Muralha foi dispensado pelo Paraná Clube em 2011, se não me engano, 2000 alguma coisa, depois ele foi pro Serrano. Aí quando ele tava na seleção, todo mundo falando assim, meu Deus, não devia ter mandado o Muralha embora, ele jogou na seleção. E aí hoje em dia, o pessoal dá graças a Deus de ter dispensado o Muralha. Então no gol, Muralha. Na lateral direita, Léo Matos. A dupla de zaga é composta por Gelson Baresi e Sérgio Ramírez. Na lateral esquerda, Egídio. A nossa dupla de volantes vem com Ailton e Paulo Miranda. Na meiuca, Thiago Neves e Carlos Alberto Dias. E um ataque um tanto quanto pesado, com Reinaldo e Luizão. E o treinador não podia ser outra pessoa, senão o nosso mestre Luiz Carlos Saroli, o Caio Júnior. Então é isso, essa foi nossa seleçãozinha um tanto quanto pesada de Paraná Clube e Flamengo. Valeu, nação tricolor, rapaziada do Flamengo que tá assistindo, seja muito bem-vinda e tamo junto, nação.